pênalti do meu querido Thales Magno, que é craque. Coloca aí, Cascão. Salve. Primeiro você. Contato, Souza, lá. Ele dá o drible, Souza. Depois para ele o dá lance. Drible, e aí tem o Rapa. Vou pedir para parar o lance antes. Tem o Rapa. Quem que tá aí comigo? O Sidão? Ô, Sidão, olha que ele dá. Olha que ele dá Pedalada, já parou aí. Sim. Um pouquinho mais, que vai na canela, o pontapé. Até menos. Um pouquinho pra trás. Não, aí pra frente. É menos, Pra trás. Menos. Pra trás. Mais um pouquinho Menos, só. menos. Mais um pouquinho. Aí, parou aí. Parou aí. Chutou a canela, salve. Isso é o que eu vejo. Deixa aí, vai. Deixa aí, Sidão. Ô, Souza, se você me permitir, eu vou pedir pro Veloso emprestar o óculos dele pra você. Eu tô com óculos. Tá com óculos. Não, é que o Veloso falou que o óculos dele vê tudo. Peraí. Agora, peraí, Souza. Peraí. Agora solta o slow motion, o pontapé que ele dá. Isso. Parou. Veloso pra você. Isso aí não tem, a bola passa. É muito. Não, peraí, Souza. Tá bom. Peraí. Ele não se jogou, Souza. Não, e nem tem reclamação. Por que você acha que não foi pênalti isso? Eu não tô dizendo que não teve contato. Qual foi a hora que eu falei? Mas você falou que não foi pênalti. Não, eu falei que não foi pênalti, que ele caiu depois. Mas você quer que ele caia aqui, ó? Quando bate no cara, você cai na hora. Então solta o jogo normal. Você cai na hora. Solta o jogo normal. Você cai na ele não tinha o pé esquerdo. Ele dá o passe e cai. Solta o normal, sim. Normal. Ele não tinha o pé esquerdo pra apoiar, foi tocado. Isso. Olha lá. Cara, ele não tem o pé esquerdo. Depois, Veloso. Não, mas Pô, ele apoiou o pé direito. Desculpa, Souza, você é tão bom, Souza. Olha só. Se achar que isso Neto, não foi Neto, pênalti, Neto, me desculpa, Neto, Souza. bota o do Eu fico Vitória. triste com você, Não, cara. bota o do Vitória. Eu fico triste mesmo. Bota o do Vitória que o... Não, tô falando isso aí. O Flávio... Não, tô falando esse. Ô, Souza, te muito convenci, pênalti. foi pênalti. Não. Fala que você tá eu convencido. tô falando... Não me convenceu ainda não. Aí não foi pênalti. Não me convenceu, não. Tem contato. O que eu tô... Não tem contato, tem pontapé, A Souza. bola passa e fica a canela. Que isso, cara? Como teve contato no do Vitória que o Vê se ele VAR entrou e reclama. anulou. Ó, ele nem Não, mas é reclama. diferente, Souza. Que Tá de diferente. costas. Como tá de Tá de costa. costas, o atacante Falar, Agora, defensor. o pontapé de costa pode Souza, também agora? o Marno deu pontapé no Thales Isso, Magno. eu Não achou a bola, dizendo- pegou Pontapé. Ele quis chutar... Não, você tá falando que não foi pênalti. Eu não tô dizendo que não teve contato, eu tô dizendo que ele caiu depois. Não, você tá falando que não foi pênalti. Depois. Ele pra- podia Mas, jogar? Olha só. Ele podia jogar o Thales. Você acha Podia que não? o Thales... Amputou a perna dele ali com o chute Não, dele. mas ó... Ele é driblado e tem um contato, Ele cai derruba. depois. Ele Depois, eu tô falando que ele cai depois. Isso é muito, desculpa, Souza, mas tudo bem. Pra você não foi ainda. Pra mim, nem esse, nem o do Vitória. Você acredita naquilo que o Corinthians passou durante esses últimos anos? A permanência do Yuri Alberto, a chegada do Memphis, Alex Santana, desse time. Qual a perspectiva que você encontra e que faltam ainda 6 jogos, Veloso? 6 Vitória, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Bahia... Grêmio. Não, Bahia... Grêmio é o último. Bahia... Criciúma. Criciúma, Bahia e depois Grêmio. Grêmio é o último. Grêmio é o último lá Ai, vamos lá. Vamos lá. Vitória e Corinthians, Veloso. Vitória e Corinthians. Resultado. Empate. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians. Corinthians e Vasco. Corinthians. Criciúma e Corinthians. Criciúma. Corinthians e Bahia. Empate. Grêmio e Corinthians. Grêmio. Não cai mais. Souza, Vitória e Corinthians. Corinthians. Janelinha, Latino. Janelinha. Isso, Latino. Você vai cair, Latino. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians. Corinthians e Vasco. Corinthians. Criciúma e Corinthians. Corinthians. Corinthians e Bahia. Bahia. Grêmio e Corinthians. Grêmio. Salve, Vitória. Empate. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians ganha do Cruzeiro, ganha do Vasco e pra mim ganha do Bahia. E, Acho que 3, 6, Ganha os 9, três em 12, casa. 15, 18 pontos. O Corinthians faz 10 pontos aí. eu acho que ganha os 3 em vai pra casa. 48. Só perde 2 jogos aí só. A hora que você deu a informação do Hugo, qual é a sua... O Hugo, parabéns o Hugo ontem, parabéns o Jogo Aberto ontem, de entrevistar o Hugo, foi muito legal mesmo, né? Qual a ideia sua do Hugo em relação à seleção brasileira, o que ele está fazendo? Porque a gente só conhecia o Hugo do Sub-20, que vocês faziam. Do Flamengo. E do Né? Flamengo. E a gente não conhecia o Hugo nem do Chaves. Não. E muito menos do principal do Flamengo, que a única coisa que se lembra é o jogo contra o São Paulo. O erro. Do erro dele. Que você que foi um goleiraço, 458 jogos pelo Palmeiras, o que você pode falar desse menino, as características dele, e se ele chega numa seleção brasileira pra Copa? Eu lembro que quando eu falei do Hugo aqui, estava entre Hugo e Tadeu, né? E o Hugo é muito melhor que o Tadeu. Nossa, mãe do céu. Eu nem entendi essa dúvida que estava existindo lá na diretoria. E aí o Tadeu acabou não dando certo. O Hugo era a segunda opção, viu? A primeira era o Tadeu. E ainda bem pro Corinthians que veio o Hugo. Eu acho que ele é a terceira. O cara queria o Walter, ele volta. É uma condição melhor o Tadeu. Treinador, né? É É uma condição melhor Lembra? o Hugo. É.
E eu acredito sim que se o Hugo continuar mantendo essa performance, e essa performance não é à toa, porque ele é muito técnico, muito rápido, ele pode sim chegar à seleção brasileira. Aliás, eu acho que o Dorival tem que fazer uma renovação completa no gol da seleção. Ó, você tem três partir goleiros. do gol. Bento, Não dá. Alisson e Ederson, troca os três. você bota o Troca os Bento, três. troca os três? Troca os três. John, John. Hugo, E pra mim o Carlos Miguel. Carlos Miguel. Precisa jogar. Tá, Ele não tá jogando. legal. Ele não tá jogando. Souza, Precisa jogar. Hugo. O Hugo é o responsável pela permanência do Corinthians na Série A. Isso aí, sem sombra de dúvida. Ele tem Afirmativo, hein, Souza? Não, esse menino aí, o que Mesmo ele com tem... os pênaltis que o Corinthians tem a favor? Mesmo assim. E quando tem contra, ele pega também, entendeu? Ele é bom goleiro, muito bom goleiro. Já mandou calar a boca 2 vezes, Souza. Não tô mandando aí não, E jamais. você volta aqui em janeiro, hein? Jamais faria isso. Então é o responsável por a permanência do Corinthians, é um grande goleiro, tem feito a diferença quando precisa. Falaram que a zaga do Corinthians tinha melhorado, mas se não é esse goleiro que o Corinthians contratou, se o Augusto não correr contra o tempo, vai perder mais um goleiro, vai perder um grande goleiro. Salve! Tem que resolver isso mesmo. A questão do contrato do Hugo tem que ser urgente. Tem que colocar como prioridade. Um goleiro que o Souza disse que ele é responsável pela Tá aí. permanência do Corinthians na Série A e também o Corinthians chegar na semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana passa pelas mãos, pelas defesas do Hugo. Goleiraço, um achado, Fabinho Soldado tem que ser enaltecido. Apesar dessas opções, ele que bancou a vinda do Hugo. Eu acho que a defesa que foi contra o Palmeiras, que defesa, hein, Veloso? Felipe. Da cabeçada do... Felipe Anderson. Não, acho que foi do Rony. Não, Felipe, Foi no Anderson- segundo Rony também. tempo. Rony também. Não, a do segundo tempo. A do segundo Do tempo. Rony, Foi segundo do tempo. Rony. É. Pelo amor de Deus. O Felipe foi no primeiro tempo. Isso, foi no contrapé que a gente mostrou aí. É. Aquela, ó, falar uma coisa pra você, que goleiro, velho. É muito bom, muito rápido, alto, técnico. Eu gosto. E ele gosto também defende que a bola, ele né? não fica de joelho. Não fica de Incomoda joelho, esses goleiros vai que na ficam bola, de joelho. isso. Se Bola que joga tem e a bola bate nele. Bola que tem que encaixar, ele encaixa. Ele não encaixa. é aquele goleiro que fica dando soco toda hora na bola, não. O Rafael do São Paulo, puta mão de pau, velho. Vocês acham que é bom goleiro? Bom, quem é melhor? Muitas vezes. O Hugo ou o Rafael Souza? O Hugo é melhor. Pra você. Muitas vezes, o Hugo. Quem é melhor, o John ou o Hugo, pra você? O Hugo. O do Palmeiras, do Botafogo é bom também. Mas eu acho que o Hugo é mais técnico. É. Mais Você técnico. acha que ele poderia ir pra Copa do Mundo? Acho que sim, tem 2 anos ainda. Daí eu acho que o Dorival tem que trocar todos os goleiros da seleção. Parabéns, Veloso, pela sua performance como um baita comentarista. Qual outro jogador importante pra você, salve, do Corinthians? Mateuzinho, que não joga sábado, recebeu o 3º cartão amarelo. Eu acho que o Mateuzinho, nesse jogo contra Ele o tá Palmeiras, doente? jogou bem, 3º cartão amarelo. Você tá tudo bem com você? Não, eu vou falar que o Mateuzinho contra o Palmeiras jogou bem, Neto. É. Jogou bem contra Ô, o Palmeiras. Latino, Romero tenta o cruzamento, bate por dentro para Rodrigo Garro, cavadinha para Thales, para o Yuri, caçapa! Yuri Alberto! Para sacramentar a vitória do Timão em Itaquera! 32 minutos, que beleza de ataque do Timão, tocando bola. Veiga na bola aberta na segunda trave, de cabeça tira o zagueiro, mas tira mal, insistiu Gustavo Gomes, voltou, Félix Torres afasta de qualquer jeito o Memphis, ela volta pro Palmeiras aqui, o Corinthians ganha a parada, lá vem Rodrigo Garro, é só inverter, ele levou, mandou pro Yuri contra o goleiro, bola muito forte, o Everton ficou, Yuri tocou, caçapa! Artilheiro não perde gol! Yuri Alberto! a importância do Alberto Souza nesse momento do Corinthians, que ele está jogando muita bola e é o melhor centroavante hoje do futebol brasileiro. Hoje o Yuri se tornou o grande responsável, também um dos grandes responsáveis pela essa boa fase do Corinthians.
Veloso. Impressionante, né? Ele chegar a 25 Impressionante gols na porque eu não temporada. entendi isso. Chegar a 25 gols na temporada, depois de tudo que ele fez no primeiro semestre, chegar a 25 gols é impressionante. Tá jogando muito, parou de quebrar, parou de virar meme e virou artilheiro. Vamos lá, volta por cima. Legal isso aí. Hã? Ficou bonito, né? Ficou. O Yuri Alberto supera críticas e vive fase mais goleadora da carreira. 53 jogos, 25 gols e 6 assistências. Artilheiro do Corinthians da temporada, segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, 32 gols. Vice-artilheiro de 2024 entre os jogadores dos times da Série A. E é atual artilheiro da Sul-Americana. Salve! Esse tema é fundamental, né, Deu a volta por cima, e é isso. O Yuri Alberto não se afundou, não. Foi buscar, foi atrás e tem sido decisivo nesse momento difícil do Corinthians. Vamos lá. Os últimos três jogos aí, o irmão do Salvio tá dando sinal de positivo sempre. A virada dele foi aquela confusão com o Mano. Foi mesmo. De lá pra cá, ele trocou de treinador. Outro Ituano, não foi? Foi um jogo fora, né? Foi um jogo, acho que lá no Paraná, que teve, que o Mano chamou ele de... A verdade, Veloso, você tá errado. Pela primeira vez. Foi o Dr. Walter quando operou ele. O primeiro deles é o planejamento da CBF em relação ao Super Mundial de Clubes da FIFA, que pode interferir no planejamento do Corinthians. Isso porque a CBF montou, né, o calendário do futebol brasileiro para 2025 e a ideia da CBF é antecipar o início dos estaduais e também do Campeonato Brasileiro. Só para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro ele iria começar em março, tá? A ideia e o planejamento é esse, deve começar em março, lembrando que sempre começa em abril e deve começar em março. Com isso também vai ocorrer a antecipação do início, né, do Campeonato Paulista, tá? A previsão para iniciar o Campeonato Paulista agora é no dia 7 de janeiro e o Campeonato Paulista se encerraria em março. É bom lembrar que as 16 datas do Campeonato Paulista não serão afetadas, então vai ter o campeonato normalmente como é todo ano. A única diferença é que ele vai começar mais cedo, tá? Isso interfere bastante aí no planejamento, principalmente do Corinthians. Só para você ter uma ideia, a mudança, né, ela deve acontecer porque entre os dias 15 de junho e 13 de julho será disputado o Mundial, né, de clubes, né, vai ser o primeiro Super Mundial. O Brasil conta com as participações de Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo ou Atlético Mineiro, né? Vai depender aí o campeão da Libertadores como seus representantes, tá? Então o Corinthians, né, vai ter sim, né, afetado o seu planejamento para o início da temporada. Só para você ter uma ideia, né, no Campeonato Paulista desse ano, por exemplo, o Corinthians estreou no Paulista no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro. Você imagine agora, né, o Corinthians iniciando o Paulista no dia 7 de janeiro. Se disputar a primeira rodada, né, de 2025 no dia 7 de janeiro, o Corinthians terá menos aí de 14 dias de treinamentos, né? 2 semanas. Tudo bem, os jogadores vão ganhar férias tanto em dezembro como também no meio do ano, porque o Campeonato Brasileiro, né, vai ser totalmente afetado sem os 4 clubes. Imagina a bagunça, né, que ia virar a tabela um mês sem os 4 clubes. Então a CBF viu que poderia, inclusive, mexer, né, na competição de uma forma assim até... será que é justo? Né? A gente já não... Ia virar uma confusão. Vai ter que acontecer isso, infelizmente, né? Eu ainda gosto da moda antiga, acho que o Mundial deveria ser disputado realmente no final do ano, só como enfim, mas a gente tem que ir se adaptando às mudanças e o Corinthians, né, tá terminando a temporada se arrastando já fisicamente muitos jogadores e com pouco tempo agora ainda de férias e de pré-temporada, a situação fica um pouco pior. De férias não, né, mas de pré-temporada. Vamos falar mais aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois dessa questão do Campeonato Paulista, quero falar para vocês sobre o Yuri Alberto. Abre aspas para o presidente, né, Augusto Melo em relação ao jogador Yuri Alberto. Saindo para onde? Não tem isso não. A gente conta com ele no projeto 2025. É uma peça fundamental. Não sei de onde tiraram isso. O que vocês acharam? Estou bem de tradutor? Tipo o cabeludo lá. Enfim, o presidente Augusto Melo, né, prometeu em público que não negocia o Yuri Alberto em 2025. O que eu apurei lá dentro é que o presidente Augusto Melo, né, já até falou, ele e o Fabinho Soldado passaram para o Yuri, que se tiver uma proposta boa, que seja boa para o Corinthians e para ele, para a Europa, na próxima janela, né, o Corinthians não vai colocar empecilhos. Gosta muito dele, mas é o sonho do jogador voltar
ao futebol europeu, né? O Klaus que entrevistou o Yuri Alberto esses dias até revelou que ele tem uma tatuagem, né, da Champions League, enfim, então pra você ver, o sonho dele é real, né, de disputar uma liga, né, de jogar numa liga grande da Europa. Vários clubes, né, do futebol inglês têm interesse no Yuri Alberto, né? A gente sabe que nesta temporada, né, houve, né, proposta, né, do Wolverhampton, do Everton, do West Ham, do Southampton, enfim, tem vários clubes aí, né, da Inglaterra interessados. O interesse do André Cury também é grande de negociar, e o interesse do Corinthians é permanecer com o jogador, mas não vai colocar empecilhos. A proposta tem que ser boa, lembrando que o Corinthians tem 50%, né, dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Então, só para você saber tudo que acontece, a verdade é aqui. Em off, já houve até uma promessa para o jogador. Lembrando que, claro, a proposta tem que ser boa também para o Corinthians e que a vontade do Yuri Alberto é, sim, jogar no futebol europeu. Por isso, sabendo de tudo isso, eu acredito que há grande chance do Yuri Alberto, em 2025, se transferir para o futebol da Europa. Não sei se vai ser em janeiro, né, ou no meio do ano. Vai depender, né, dos interesses e também, claro, das propostas, tá certo? Comenta aqui embaixo. Enfim, o discurso é esse em público, mas na prática é outro. Na prática é outra coisa. Mas também não dá nem para condenar muito. Você não pode falar também que você vai vender o seu melhor jogador, né? Mas eu quero o seu comentário sobre isso, porque é polêmica. Vamos falar de treinador no Corinthians. Acho que agora eu vou direto, porque uma coisa está linkada à outra. O nome do Tite começa a ganhar força. Por quê? Primeiro que o Luiz Castro pediu 3 milhões de salário para comandar o Corinthians. Pode todo mundo negar, eu não estou nem aí. Eu sei a verdade, e o que importa para mim é isso. O Corinthians segue conversando com o Luiz Castro para a temporada 2025. Claro que o Corinthians nunca vai confirmar isso, até por questão de respeito ao Ramon Dias, mas a gente que trabalha com a informação não vai esconder de vocês, e você sabe que não sou só eu que tenho essa informação, muita gente já tem informação do Luiz Castro. Agora, a informação de salário é essa, né? Praticamente o dobro do que ganha Ramon Dias, 3 milhões por mês. O Corinthians está disposto a pagar 2 milhões de reais. Eu coloquei contraproposta, né? Mas na verdade sempre foi uma proposta inicial do Corinthians, tá? E eu não sei o que veio primeiro, o Corinthians oferecendo 2 ou o Luiz Castro pedindo 3, tá? Mas eu acredito que, né, faz parte ali das conversas, a gente nunca sabe, eu quero 3, eu ofereço 2, eu quero 3. Mas o que eu tenho para te dizer é isso: o Corinthians ofereceu 2, tá? E eles pediram 3. Eu até, né, eu só não sei a ordem realmente, porque eu sou muito sincero, não vou inventar nada. Mas pode ter sido que o Luiz Castro pediu 3 e o Corinthians ofereceu 2. Eu acho que é exatamente isso, porque a informação que eu tenho é que o Luiz Castro foi oferecido primeiro, tá? Não foi o Corinthians que foi atrás, ele foi oferecido. Começaram a forçar, aí o Corinthians aceitou abrir conversa. Então eu acredito muito na contraproposta. Mas os valores de 2 milhões você pode guardar aí, tá bom? E aí eu acredito que ele sendo oferecido, né? Eu sei que o Corinthians perguntou, tudo bem, vamos sentar e conversar. Quanto que é? Luiz Castro deve ter passado os representantes, o valor é esse, e o Corinthians falou, eu pago isso. Não sabemos se vai fechar. Se não fechar, o nome do Tite começa a ser especulado no Corinthians. Nem especulado, né? Especulado começa a ser comentado mesmo dentro do Corinthians. O André Hernan hoje trouxe uma frase importante, né, que ele perguntou para uma fonte, mas o Tite, a torcida não ficaria brava, porque houve, né, ingratidão dele no ano passado, dele não ter ido para o Flamengo, e a fonte do André respondeu o seguinte: o Tite está acima de tudo isso quando o assunto é Tite e Corinthians, tá? E a torcida tem que entender. Então é um nome que agrada, sim. Eu já havia trazido para vocês na semana passada que ele era plano B e C, né? Pela ordem, porque também tem o Carille aí entre os planos B e C. Então existe, né, tudo isso para 2025. Luiz Castro, Carille, Tite e o Ramon Dias correndo por fora, com o Fabinho Soldado apoiando, né, o Ramon Dias. Vamos aguardar, está tudo aberto, né, em relação a técnico no Corinthians, mas o nome do Tite agrada sim, viu, tá? Se o Luiz Castro, né, se mostrar irredutível em relação a salários, o nome do Tite vai ganhar mais força ainda. Eu conversei com uma pessoa ligada ao Tite, muito ligada ao Tite, ela me disse, Samir, o Tite é muito discreto, então não dá para a gente imaginar o que o Tite vai fazer da vida, né, no ano que vem. Até citou o Gilmar Veloz, também resolve as coisas muito rápido, né? Também é Gilmar Veloz, né? Eu diria devagar, né? Enfim, mas é essa a informação de técnico, tá? Contraproposta do Corinthians, que é importante, 2 milhões de reais por mês. Eu acho que é justo esse salário e eu não pagaria mais do que isso. Mas eu quero a sua opinião. Eu não pagaria mais do que isso, abriria negociação com outro treinador.
E o Tite ganhou no força, porque o nome dele agrada, não é unanimidade, mas agrada, e essa frase aí por Hernan, que mostra que o Corinthians estaria disposto sim, mesmo que contra a vontade do torcedor. Então bora, Fiel, para mais informações do Corinthians aí. Escalação do Corinthians, hein? Ramon prepara mudanças na defesa contra o Vitória, hein? O técnico deve voltar ao esquema com 4 defensores nesse sábado aí no Barradão contra o Vitória. O técnico Ramon Dias prepara mudança na escalação do Corinthians para enfrentar o Vitória nesse sabadão aí. Partida que é válida para a 33ª rodada do Brasileirão aí, que acontece às 4h30 nesse horário aí. E nessa quinta-feira o Ramon comandou um trabalho tático e começou a esboçar a equipe do Timão. Sem poder contar com os zagueiros André Ramalho e Kaká machucados, o treinador argentino deve voltar ao esquema com 4 defensores. 2 mudanças já estão certas, que é o Fagner e Matheus Bidu, que substituem Mateuzinho e Hugo suspensos. Uma possível escalação do Timão aí para enfrentar o Vitória é Hugo no gol, Hugo Souza, né? Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martinez, Carrilho, Alex Santana ou Charles e Garro ali armando o time. No ataque, Memphis e Yuri Alberto. Lembrando que o Igor Coronado, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras, ele tá de volta e fica à disposição ainda do treinador corintiano. Depois do duelo desse sábado, aí o Timão entrará em campo apenas dia 20 de novembro, aí depois de pausa da data FIFA aí, né? Timão que vai enfrentar o Cruzeiro aí dia 20, às 11 horas da manhã, na Neoquímica Arena. Com os mesmos 38 pontos do Vitória, o Corinthians entra em campo buscando aumentar a distância para a zona de rebaixamento e entrar na faixa de classificação para a próxima edição da Sul-Americana aí. E quem sabe até uma Libertadores dependendo das Copas aí também. Então é isso, galera. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.